queria falar sobre a importância de fazermos aquilo que Jesus manda. Nós podemos fazer muitas coisas. A gente vive um tempo assim na igreja cristã, na igreja chamada evangélica, que muitas coisas são feitas, né? Temos muitas atividades, muitas coisas, às vezes programações. Mas será que nós estamos fazendo tudo ou estamos fazendo o principal que Jesus mandou? Porque nós podemos fazer muitas coisas e não fazer aquilo que Jesus mandou, o principal que Ele mandou. Então eu queria te pedir para você abrir tua Bíblia em Mateus 28, versículo 18. Alguém já disse, eu não sei quem, que as últimas palavras de um homem são as mais importantes. Não sei se isso é verdade, mas com certeza Jesus, as últimas palavras dele foram carregadas assim, de uma importância muito grande. Jesus passa 3 anos e meio ensinando, né, aos discípulos como deveriam viver, o que deveriam fazer, como deveriam agir, preparando eles para quando ele fosse para o Pai. E no finalzinho, depois da ressurreição, no versículo 18 a 20, Jesus dá uma ordem para eles, para todos nós, é a chamada grande comissão. Diz assim, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Isso aqui é um dos momentos finais de Jesus com os discípulos. Ele manda os discípulos, ide fazer o quê? Discípulo. A ordem de Jesus não é ser um grande pregador, fazer grandes reuniões. Não estou dizendo que isso está errado não, tá, amado? Na nossa vida nós fazemos isso. Mas nós podemos fazer muitas coisas, reuniões, eventos, podemos fazer um monte de coisa e não fazer o principal, que é o quê? Discípulos. Tudo que nós fizermos tem que gerar em torno disso aqui. As nossas reuniões, os nossos congressos, os nossos ajuntamentos, eles precisam ter um objetivo: gerar discípulos. Senão não vai ter valor. Se nós enchemos, né, se vocês encherem esse local e não formarem discípulos, de que vai adiantar, né, pastor Neto? Não vai ter, não vai alcançar o objetivo. Eu queria falar com vocês hoje sobre isso, que é um discípulo. Interessante que Jesus, ele não chamava ninguém de crente. Jesus não chamava de evangélico. A palavra evangélico, ela nem aparece na Bíblia. Não sei se vocês já perceberam isso. A palavra evangélico não aparece na Bíblia. A palavra crente, se eu não me engano, aparece 3 vezes no Novo Testamento. E a palavra discípulo aparece 258 vezes. A cada pessoa que se convertia, Jesus tratava como discípulo. É assim que ele se referia aos novos convertidos, discípulos. Os apóstolos deram prosseguimento a essa maneira de tratar, discípulo. Então, entender o que é um discípulo é muito importante. Já de antemão quero falar que todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Todo discípulo, vocês vão entender melhor no final, se vocês não entendem ainda. Todo discípulo é um crente. Então não está errado chamar de crente. Agora, nem todo crente é um discípulo, porque crente é aquele que crê em algo. Até o diabo é crente, porque ele crê e teme ao nosso Senhor. Então crente é qualquer um que crê em uma doutrina, crê em alguém, é um crente. Agora, discípulo é aquele que crê e imita o seu mestre. Se você abrir o dicionário, a palavra discípulo significa isso: o que crê e imita. Ele não só crê, ele imita. Então, o que Jesus quer que nós sejamos? Discípulos. Não adianta só crer, tem que crer e fazer o que ele mandou. Naquela época, eu creio que tinham 3 grupos de pessoas que seguiam Jesus. Abre tua Bíblia aí, volta um pouquinho em Mateus 5.
versículo 1. Pastor Nata, até que hora que eu tenho? Amém. Versículo 1 e versículo 2 diz assim, de Mateus 5: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí vem o chamado Sermão do Monte. Olha que interessante, Jesus viu quem? A multidão. Aproximaram-se os discípulos, e ele começou a ensinar quem? Os discípulos. Aqui tem dois grupos registrados: multidão e discípulo. E tem um terceiro grupo que seguia Jesus sempre: os religiosos. Então eu penso que haviam pelo menos 3 grupos distintos que seguiam Jesus: religiosos, multidão e discípulos. E eu continuo crendo que esses 3 grupos estão no meio da igreja hoje: religiosos, multidão e discípulos. Jesus dedicou o tempo dele aos discípulos. Ele olhou a multidão, mas ele começa a ensinar os discípulos, porque ensino é para discípulo. Ensino, não adianta você tentar ensinar multidão e religioso. A multidão e religioso, vocês vão entender que eles não recebem o ensino. Quem recebe o ensino é discípulo. Multidão e religioso, nós pregamos. Jesus, em Mateus 9, versículo 35, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando, ensinando e curando. Pregando e ensinando. Então pregar e ensinar são coisas diferentes, porque senão não ia falar pregar e ensinar, né? Ia falar ou pregar ou ensinar. Mas quando ele fala pregava e ensinava e curava, são 3 coisas diferentes. O que é pregar? Pregar, eu não falo grego, por favor, mas a palavra grega para pregar é querigma, e a palavra grega para ensinar é didaquê, tá? Então, pregar, querigma. O que é pregar? É falar as verdades a respeito de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus pode mudar a tua vida. Isso é para o incrédulo. E ensinar é a forma como nós devemos viver. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É o ensino, né? Orai pelo que vos persegue. É o ensino, é a forma como nós devemos viver, né? Bendizei pelos que maldizem, que falam mal de nós. É um ensino. Então há uma diferença entre pregar e ensinar. Ensinar, quando você prega, você espera alcançar no outro lado fé. Jesus pode salvar. O que eu quero alcançar na vida desse jovem? Fé. Tá? Então quando eu prego, o que eu quero encontrar? Fé. Jesus pode mudar a tua vida, Ele pode te curar. Eu espero fé. E quando eu ensino, o que eu espero? Obediência. Marido, quantos maridos tem aqui? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É fé ou obediência? Obediência. A fé foi gerada no primeiro momento, quando nós cremos em Jesus. O resultado da fé é o que? Obediência. Então você prega, Jesus aqui, ele começa a ensinar para os discípulos, tá? Qual é a marca de um discípulo? Obediência. O religioso, amado, o religioso é o grupo que Jesus mais repreendeu. O religioso seguia Jesus bem de pertinho. Qual é a marca do religioso? Vou tentar ser breve aqui. Abre a tua Bíblia em Lucas 10, 25. Vou dar 3 características que eu penso do religioso. Lucas 10, 25. Diz assim. Acharam aí, Lucas 10, 25? E eis que um certo homem, intérprete da lei, algumas traduções diz um religioso. Tem alguém com essa tradição aí, que diz religioso?
tem tradições que diz religioso. O intérprete da lei era o escriba. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, ele não queria saber, ele queria botar Jesus à prova, ele queria provar Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Bom, a primeira característica de um religioso é que o que ele queria? Como farei o quê? Para herdar a vida eterna. O religioso, amado, ele está mais preocupado em herdar a vida eterna do que se relacionar com Jesus hoje. Escute em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que oram, que jejuam, que leem a palavra, muito mais por obrigação do que por entendimento. Muito mais para herdar a vida eterna do que para se relacionar com Jesus. Talvez se não existisse, ao religioso, se não existisse o inferno, ele não buscaria Jesus. Uma das marcas do religioso é que ele está mais preocupado com a salvação do que intimidade com Jesus. O discípulo não é assim. O discípulo sabe que a salvação é resultado de uma intimidade com Deus. O religioso é aquele que Jesus fala lá em Mateus 23. Jesus fala assim, vocês dão dízimo de tudo, mas vocês são negligentes com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Vocês não deveriam deixar de dar o dízimo, mas vocês não deveriam ser negligentes com a justiça, a misericórdia e fé. Aí Jesus continua, olha, vocês estão com uma aparência bonita por fora, vocês são como sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Você já viu um sepulcro caiado? Lá, eu sou do Rio de Janeiro. Então lá no Rio de Janeiro, a maioria dos cemitérios, eles têm os sepulcros. Não é poucos cemitérios no Rio de Janeiro, a pessoa é enterrada na terra mesmo. A maioria eles constroem aquele sepulcro, né? E coloca o caixão ali dentro. Quando você chega num cemitério do Rio de Janeiro, de Riachuelo, de Realengo, você olha assim, você vê aquele monte de sepulcro, tudo pintadinho de cal, tudo bonitinho, mas por dentro tem o que? Ossos, morte, podridão. Em Mateus 23, Jesus fala que o religioso é assim. Fala, por fora vocês são bonitos, vocês têm cara. Você já viu gente que tem cara de crente, roupa de crente, fala de crente, mas dentro do coração está cheio de hipocrisia, de mentira, de inveja, de maledicência. É isso que Jesus está falando. Uma das características do religioso é que ele por fora, ele tem cara de cristão, mas quando você começa a se relacionar com ele, você vê a podridão que está no coração dele. Jesus repreende esse grupo. Em Marcos capítulo 7, queria ler esse texto com vocês. Aqui revela o religioso de uma maneira muito clara. Capítulo 7 de Marcos, versículo 1, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Quem eram os religiosos? Escribas e fariseus, tá? Eles estavam. Jesus repreende esse grupo o tempo todo. O tempo inteiro Jesus chama eles de hipócritas. Jesus não fala deles, Jesus fala para eles, tá? Fala direto para eles. Versículo 2: e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões. Guarda isso, escribas e fariseus observavam o que? Tradições. Cuidado com tradições. Aquilo que está fora da palavra, muitas vezes o povo de Deus está vivendo tradições, coisas que não estão na palavra. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Versículo 4: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem,
E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas come com as mãos por lavar? Pergunta dele, a pergunta deles não é assim, por que eles não têm uma vida digna? Por que eles não vivem de acordo com a palavra? Não, por que eles não andam segundo a tradição dos anciões? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? De quem? De homens. O religioso ensina doutrina de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Qual é a marca de um religioso, amado? Além de ser como um sepulcro caiado, bonitinho por fora e sujo por dentro, ele guarda preceitos, doutrinas de homem. Amados, nós precisamos conhecer essa palavra de maneira assim, e andar nela de maneira muito correta. Paulo, o livro de Gálatas foi escrito cerca de 20 anos após a morte de Jesus. No capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo fala assim, eu me admiro que tão depressa, só tinha passado 20 anos, vocês mudaram do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Existe um outro evangelho. Evangelho é boa nova. O termo usado o tempo todo por Jesus, por João Batista, por Pedro, Paulo: evangelho do reino, evangelho do reino, evangelho. Porque o que é evangelho? Boas novas do reino de Deus. Boas novas do reino de Deus. Mas o que Paulo está falando, que 20 anos depois, eles já mudaram. E Paulo fala assim, se eu ou até um anjo aparecer aí, pregando algo diferente desse evangelho, seja considerado o quê? Maldito, anátema. 20 anos após a morte de Jesus, já tinha um evangelho falsificado. E hoje existe um evangelho da prosperidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, o evangelho que se prega que se você aceitar Jesus, você não vai ter mais problema na tua vida. Mas Jesus, o próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem um bom ânimo, eu venci. O mundo, o evangelho que às vezes é distorcido, o evangelho às vezes que não provém das escrituras, ele provém de alguém religioso, que cria um monte de preceitos de homens, e tenta passar como se fosse a palavra de Deus. Jesus já repreende esse povo naquela época. O evangelho foi sendo modificado, foi sendo transformado, foi sendo adaptado para que as pessoas aceitassem ele. A Bíblia diz, Jesus fala, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Como é que era a pregação de João Batista? Como é que era a pregação de Jesus, ou de Paulo, ou de Pedro? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Como é que era anunciado? Arrependam-se. Arrepender de quê? Da independência. Porque o grande mal do homem, eu penso, não é a droga, não é mentira, não é adultério. O grande problema do homem é a independência. A independência tem levado o homem para as drogas, para a mentira, para a prostituição. Para pensar, amado. Adão, na virada do dia, Deus ia conversar com Adão, e a cada dia Deus instruía Adão, e de repente a serpente aparece e fala assim, olha, se você comer desse fruto, você vai ter o quê? Lá no capítulo 3, versículos 6 e 7, você vai ter conhecimento e entendimento. Gente, Adão já não recebia isso de Deus? Para que ele precisava de uma outra fonte? A fonte daquela árvore.
independência. Ele não queria mais depender de Deus. E aí ele busca aquela fonte justamente para não depender de Deus. E a partir daquele dia, o grande problema do homem é a independência. A independência tem levado o homem para praticar pecados. E hoje muito se ensina sobre isso. O evangelho falsificado tem levado o homem à independência. Aí João Batista vem pregando o quê? Arrependei-vos. De quê? Da independência. Hoje a pregação é diferente. Se você aceitar Jesus, você não vai ter mais problema. Como se Jesus fosse uma mercadoria. Mas a pregação em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, em Atos: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Nós temos que ter cuidado com a palavra que estamos recebendo e estamos passando à frente. Porque o religioso é esse, que ele distorce. Ele coloca uma carga sobre as pessoas que ele mesmo não vive. E o outro grupo que seguia, eu vou dizer para vocês, religioso está no meio da igreja hoje, distorcendo, está igual um sepulcro caiado, bonitinho. Mas quando você entra no contato, quando você conhece, por que tem um monte de cristãos que não querem ser conhecidos? Por que tem um monte de cristãos, às vezes, que não querem abrir suas casas, não querem receber, querem viver uma relação fria e distante? Porque quando você entra nas casas, quando você conhece, quando você tem intimidade, aí você vê se é um discípulo ou se é um religioso. Aí você vê se a palavra que aquela pessoa fala é verdadeira ou é algo ou é uma mentira. O religioso mantém distância. O religioso não quer intimidade. Porque quando você não conhece, você não vai me conhecer, não vai conhecer o pastor Neto, você não vai conhecer os pastores de púlpito, ou vocês daqui dessa reunião. Nós vamos nos conhecer no dia a dia. E eu não estou falando que ninguém aqui é religioso, mas estou dizendo que nós nos conhecemos fora daqui. E aí a gente começa a ver se de fato a gente vive o que a gente prega. O religioso é um perigo, amado. O religioso, ele quer desviar, ele até tenta largar a porta às vezes, mas ele não prega reino. O outro grupo é a multidão. O que é a multidão? O religioso, Jesus existe para servi-lo. Ele está no centro. A multidão, Jesus também existe para servi-la. Ela está no centro. Lembra que Jesus curou 10 leprosos? Quantos voltaram? Só um. O religioso, amado, é aquele que está atrás da bênção. Lembra que uma vez Jesus falou para a multidão: olha, vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa de comida. Vocês só vieram aqui por causa de comida. O religioso, ele quer bênção, ele quer cura, ele quer casamento restaurado, ele quer emprego, mas ele não quer compromisso com Jesus. O religioso não se compromete com a palavra. O religioso é aquele que vem, recebe a bênção e vai. É aquele que, quando você tenta tocar na vida dele, ele vai embora e volta quando está precisando de algo. Esse grupo está no meio da igreja também, amados. Agora, havia um terceiro grupo que ainda existe hoje, que era justamente aquele grupo que Jesus se dedicou, que eram os discípulos, que é aqueles que imitavam Jesus, que buscavam imitar Jesus. São aqueles que Jesus dedicou o maior tempo dele. São aqueles que Jesus falou assim: vocês devem ser discípulos e fazer discípulos. Porque para fazer, ide e façais o que? Discípulo. Mas para fazer discípulo precisa o quê? Ser discípulo. Porque senão vai ser igual escriba e fariseu, ensinando algo que não vive. Não adianta nós fazermos muitas coisas se nós não formos discípulos. Não adianta fazermos um monte de coisas se não fizermos discípulos. Hoje existe um movimento de pessoas independentes, de pessoas fazendo um monte de coisa, mas não se dedica ao principal, que é fazer discípulo. Ser e fazer discípulo. Ser e fazer discípulo.
Fazer discípulo é o fruto natural de alguém que é discípulo. É natural. Você dá fruto. Você é uma criança, você cresce, você casa e você dá fruto. É natural no reino de Deus. Você se converte, você começa a crescer e você vai dar o que? Fruto, discípulo. A palavra de Jesus não foi para pastores, foi para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo tem essa missão, amados. Você pode ter algo específico, você pode ser alguém que Deus deu o dom de cantar, de conduzir a igreja em adoração, você pode ser um pregador, você pode ser alguém que tem um dom de ensinar e você ensina as crianças, você pode ser alguém que Deus usa na intercessão, mas todos têm uma missão principal: fazer discípulo. Essa missão é para todo mundo. Eu costumo dizer que tem 2 ministérios que são para todos: fazer discípulos e oração. Para todos. Agora, Deus dá dons diferentes para cada um de nós. Agora, fazer discípulo e intercessão é para todos nós. Como se comporta um discípulo? Eu queria tentar resumir para vocês como é a vida de um discípulo. Lucas, abra em Lucas 14. Há uma pregação hoje que ensina que vem do jeito que está e continua do jeito que está. Vem do jeito que está para Jesus. Mas Jesus, vocês vão ver aqui que Jesus exige mudança nossa. Jesus recebe a todos, amado. Ele é maravilhoso. Ele recebe o ladrão na cruz, ele recebe o leproso, ele nos recebeu. Só que quando você vem e assume um compromisso com Jesus, aí a palavra mostra que nós precisamos mudar. É a palavra, a nossa referência é sempre a palavra. Paulo fala para Timóteo assim: toda a escritura é inspirada por Deus, apta para ensino, correção, repreensão e educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso manual é a palavra. Não é nenhum livro de autoajuda, não é o que eu penso, o que você pensa, é a palavra. Amém? Então nós vamos usar aqui só a palavra, para ver como é a vida do discípulo. Lucas 14, versículo 26. Jesus fala assim, ó: se alguém vem a mim e não aborrece, ou não ama menos a seu pai, mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Ah, mas pastor, eu tenho carteirinha de membro. Mas a igreja é de quem? A igreja é de Cristo. A igreja é de Jesus. Olha o que ele fala: se eu e você não amarmos Jesus mais do que pai, mãe, filho, esposa e a sua própria vida, não pode ser discípulo. Não é que difícil, não é? Não pode. Ele não recebe. Isso aqui é uma condição? É ou não é? O que vocês acham? É uma condição. Às vezes, amados, às vezes nós amamos Jesus mais do que a esposa. Às vezes a esposa quer fazer algo, você vê que é errado, não, você não pode fazer isso por causa de Jesus. Às vezes ama mais do que um filho, dá uma palavra para o filho: não faz isso, que a Bíblia diz. Mas será que nós amamos Jesus mais do que a nós mesmos? Porque o grande desafio é amar Jesus mais do que a nós mesmos. É aquela hora quando uma mentirinha pode nos beneficiar, e aí você fala assim: não, eu amo Jesus. Eu conheço uma irmã que o patrão mandou ela mentir, e ela falou assim: eu não posso mentir por causa de Jesus. E o patrão falou assim: ó, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora. E ela foi mandada embora. Sabe por quê, amados? Porque ela ama Jesus mais do que a ela. Tempos depois, logo depois, o patrão precisava de alguém de confiança, chamou ela de volta. Mas quando você mente porque você tem medo do patrão, ou quando você dá aquela risadinha porque alguém contou uma piadinha pornográfica e você não quer ficar mal no meio do trabalho das pessoas, nessa hora você está se amando mais.
E Jesus coloca uma condição: se não me amar mais do que a você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Amado, ser crente é uma coisa, ser discípulo é outra coisa muito superior. Por isso que eu digo que todo discípulo é crente, mas nem todo crente é um discípulo. Jesus continua falando e continua colocando condições. Olha o versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. O que é tomar a cruz? Imagina, amado, que passa aqui na frente agora alguém carregando uma cruz. O que você vai pensar? O que eu pensaria? Ou é maluco, ou está pagando promessa. Eu pensaria isso: esse cara é maluco, está pagando alguma promessa. Naquela época, quando alguém carregava uma cruz, o que ia acontecer? Estava indo morrer. Quando Jesus fala assim, ó, aquele que não tomar a cruz não pode ser meu discípulo, Jesus está fazendo um convite para a gente. Sabe qual é o convite? Vem morrer comigo. Vem morrer comigo. Esse é o convite de Jesus. Se não morrer para quê? Mas para o teu eu, para o teu governo. Se não deixar de governar a vida, se não entregar o governo a Cristo, se não entregar teus planos, teus projetos a Cristo, não pode ser discípulo dele. Você vê a diferença de um discípulo para a multidão? A multidão não tem compromisso com Jesus. O religioso não tem compromisso com Jesus. Mas o discípulo entendeu que Jesus é o Senhor. Senhor, eu acho que eu falei isso aqui da outra vez, se eu não me engano. Senhor não era um pronome de tratamento. Falei isso, não falei? Não sei, eu acho que eu falei. Hoje é um pronome de tratamento. Naquela época, Senhor significava dono, proprietário, aquele que governa a minha vida. A palavra no original é Kyrios. O imperador romano era chamado de Kyrios, de Senhor, só ele, porque ele era dono das pessoas, das propriedades, de tudo. Agora os discípulos aparecem chamando Jesus de quê? Kyrios. E Jesus fala em Lucas: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ser discípulo é fazer o que Jesus manda. Ser discípulo não tem como negociar a palavra. Existem pessoas que dizem: não, olha, eu não estou sentindo no meu coração de perdoar. Amado, é porque não é discípulo. Porque o discípulo não anda pelo que sente nem pelo que vê. Ele anda por fé. Ele anda em obediência. O que Deus está querendo levantar no meio da igreja hoje são discípulos. Pessoas que se entregam a Ele. Pessoas que não ficam tentando negociar a palavra com Ele, mas pessoas que seguem o que está nas Escrituras. Tenha o preço que tiver. É por isso que nossos irmãos morriam jogados aos leões. Outros foram feitos de tochas humanas, levantados, pendurados em porte e incendiados. Mas eles não negavam a palavra. E Jesus, no versículo 33, ele continua colocando condições. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Tudo é o quê? Tudo é tudo. Em português, em francês, em japonês, tudo é tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa em nome de Jesus. Não, você já renunciou a tudo? Você já renunciou à tua vontade? Você já entregou a tua família na mão de Jesus? Teu diploma, teu emprego. Cuidado quando você responde, porque Jesus pode pedir agora o teu emprego. Vem para a obra. Vem para a obra. Você já entregou tuas finanças a Jesus? Tem crente que vem para a reunião na hora da oferta, é um problema. Já vem com dinheiro contadinho. Às vezes Deus está falando, entrega tudo. Tem cristãos que têm um discurso que o dízimo era para a época do Antigo Testamento, não entenderam nada. Eu realmente, pastor Neto, não creio mais naquele dízimo. Eu creio que tudo é de Jesus. Não é mais só 10%.
Jesus falou: se a minha justiça não exceder dos escribas e fariseus, eu não vou entrar no reino. Os escribas e fariseus religiosos davam dízimo. Jesus falou que eu tenho que exceder a justiça deles. Será que você já entregou tudo a Jesus, amado? Porque Jesus falou: aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Chamar Jesus de Senhor é falar assim: ó, Jesus, tu é dono de tudo. E aí de repente Deus fala com você: ó, pega esse valor, dá lá ao irmãozinho, a irmãzinha está precisando. Sai da tua casa agora, pega o teu carro, vai lá ajudar aquela irmã com o filho que ela está precisando de ir no mercado. Eu conheço gente que tem dificuldade de abrir a sua casa para receber a igreja. Uma vez uma irmã falou para mim da dificuldade de receber a igreja em casa. Os irmãos, quando eu falo igreja, é irmãos, tá, amado? Porque a mesa dela era nova. Sabe o que aconteceu, pastor? Nós viemos para Brasília e reencontramos com essa irmã 10 anos depois. Nós estávamos sentados naquela cadeira velhinha, e isso agora tem uns 3 anos atrás. A mesa estava velha, já estava no quintal, e esse casal agora cuidava de... Eles faziam 3 reuniões semanais na casa dele. E ela lembrou: lembra dessa mesa que eu não queria receber? Agora a casa inteira é de Jesus, Lei. E eu e Dora choramos com eles ali. É um casal de discípulos que a gente ama muito. Mas você já fez isso? Às vezes dificuldade de receber as pessoas, ou de dar algo. Fomos ao Rio de Janeiro um tempo atrás, aí passou de ônibus, de avião, e não alugamos carro. Aí passou um carrozinho com aqueles dizeres, aqueles plásticos, né? A serviço do rei. Eu falei: Dora, eu queria parar esse cara. Me leva para casa da minha mãe, você está a serviço do rei. Será que ele pararia? Será que ele me levaria lá para Bangu? Mas às vezes nós falamos isso, amado, mas na prática, às vezes nós não fazemos. Jesus, ele vai colocando condição, e ele vai moldando a vida do discípulo. Nós não podemos ter só um discurso. João 8, versículo 32, todo mundo conhece: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que tem gente que não é liberta? Porque o problema de João 8,32 é o versículo 31. Se vocês obedecerem a palavra, se vocês permanecerem na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E, é condicional: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que vai conhecer a verdade? Se for discípulo. Como é que é discípulo? Se obedece a palavra. Versículo 31. Se vocês obedecerem a palavra, vocês vão ser meus discípulos, e conhecereis a verdade. Um monte de gente no meio da igreja que não é liberto. Mas por quê? Porque não é discípulo. E por que não é discípulo? Porque não obedece a palavra. Qual é a marca do discípulo? Obediência. João 13, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Qual é a marca do discípulo? Amor. Agora, já não existia no Antigo Testamento um mandamento para amar? Por que Jesus fala: novo mandamento vos dou? Porque agora não é só amar, é amar como Ele nos amou. Como Ele nos amou? Se entregou. É um amor sacrificial, é um amor incondicional. Não ama porque foi amado, ama, porque Deus é amor. Ama porque Deus está nele. E aí Jesus fala assim: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, como? Se tivermos amor o quê? Uns pelos outros. É um engano, amado, quando a pessoa acha que para ser discípulo é só vir para uma reunião dessa. Aqui é uma bênção. Mas o que Deus quer falar para nós, Deus quer nos transformar. Paulo fala, se eu não me engano, em Colossenses 1, 28 e 29, ele fala assim: eu trabalho muito, eu me afadigo muito, eu me esforço muito para apresentar todo homem perfeito a Deus.
Paulo fala assim, basta trazer para uma reunião dessa, basta parar de fumar ou de beber, não. Eu trabalho muito, depois confere isso, não é isso, Colossenses 1, 28 e 29, eu trabalho muito, eu me esforço, eu me afadigo muito, para quê? Para levar para o culto de domingo? Não, para apresentar todo homem perfeito a Deus. Deus tem um plano para nós, nos transformar em discípulos. Deus não quer só que a gente aceitamos, recebemos Jesus e começamos a vir para a reunião. Deus quer isso, mas Ele quer que isso produza mudança em nós. E aí como é que é? Tem que amá-lo acima de todas as coisas, tem que tomar a cruz, tem que estar disposto a morrer, tem que renunciar, entregar tudo a Ele, tem que obedecer a palavra, tem que amar como Ele ama. João 15, 8 diz que tem que dar fruto, que nisso nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus, se darmos fruto. Então nós podemos fazer muitas coisas, amados, e não fazermos justamente o que Jesus mandou. Ser discípulo não é só ter hábitos, mudar hábitos, é mudar o coração, é viver como Jesus vive, é ter uma vida semelhante à vida de Jesus. Fazer discípulo é muito mais do que trazer alguém para uma reunião. É trazer para uma reunião, sim, mas é levar essa pessoa a se parecer com Jesus. Agora, como fazer isso se nós não parecermos com Jesus? Começa em nós e por nós, amados. Como é que está a tua vida, meu amado? Dentro do que nós lemos aqui, não precisa me responder não. Você é um discípulo? Você é alguém que ama Jesus mais do que você, mais do que teu pai, tua esposa, teu filho? Você é alguém que morreu, que negou a si mesmo? Você é alguém que já entregou tudo a Jesus? Você ama como Jesus ama? Você tem esse amor sacrificial, incondicional? Você é alguém que obedece essa palavra, que tem multiplicado a vida de Jesus, que tem dado fruto? Eu queria, em nome de Jesus, amado, que você pudesse refletir nessa hora, e que o Espírito Santo pudesse falar com você, porque às vezes nós podemos até ficarmos fundamentados ou baseados, ou nos escondemos através dos dons que nós temos. Todos aqui, Deus distribuiu dons, mas o Espírito Santo está querendo falar com alguém aqui, porque eu ia falar com vocês sobre Davi, e na hora que eu estava saindo de casa, Laís, eu lembrei do que você falou. Minha esposa não pôde vir, eu falei para minha esposa, não, vou falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso, mas na hora que eu entrei no carro, o Senhor começou a falar comigo sobre discípulo. Será que você é um discípulo de Cristo? Eu lembro que um dia, conversando alguns anos atrás, conversando com um irmão, eu falei para ele, um irmão muito amado, estava até conversando com ele agora ao telefone, quando eu parei o carro ali, conversei um pouco com ele. Eu falei para ele assim, você não é um discípulo de Jesus. E eu lembro que nesse dia ele chorou muito comigo, mas isso mudou a vida desse rapaz. Talvez tenha alguém aqui hoje nessa condição, amado, que não tem vivido uma vida de discípulo. Não é fácil viver uma vida de discípulo. Eu estou buscando isso para a minha vida, mas eu queria te animar, amado, a você não ser simplesmente um crente, você ser muito mais do que um crente. Jesus falou em Mateus 7, versículo 21, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Quem é que chama Jesus de Senhor? Somos nós. São os evangélicos, chamados evangélicos, os católicos. E Jesus acrescentou, mas só vai entrar aquele que fizer a vontade do meu Pai. Só vai entrar discípulo. E a ordem de Jesus é ide, fazei discípulos. Jesus não se impressiona com os nossos dons. Sabe por quê? Porque foi Ele que deu os dons. Os dons são dele. O que atrai o olhar,
a atenção de Jesus é quando ele encontra um discípulo. Quando ele encontra um discípulo, Jesus é atraído por essa pessoa. Amém? Que o Espírito Santo possa falar com vocês e comigo. Que possa nos mostrar se nós não temos sido discípulos. Porque eu tenho convicção dentro da palavra de Deus que é isso que Ele tem para nós. Não se deixe. Eu sei que aqui é pregada a palavra, mas eu sei que Satanás tenta distorcer tudo aquilo que a gente recebe. Satanás tenta mostrar que isso aqui era para a época de Jesus, que nós não precisamos ser tão radicais, que nós não precisamos de tudo isso. Isso é mentira do inimigo. Deus te chamou e me chamou para sermos parecidos com Ele. Está na palavra. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou, é possível, porque Ele disse ser santo. Mateus 5,48, como meu Pai é santo, sede perfeito, como o Pai Celestial é perfeito. Não dê ouvido ao engano do mundo, mas seja um discípulo. E quando nós somos discípulos, nós vamos formar vários discípulos, é natural. O cachorrinho e a cachorrinha vão ter cachorrinhos, o patinho e a patinha vão ter patinhos lá. O discípulo vai formar discípulos. Amém? Que o Senhor siga falando com você, comigo. E se você entende que essa palavra é para você, que você não está dentro dessa lei, eu não sou um discípulo, procura teu pastor o mais rápido possível. Pede ajuda. Porque uma outra coisa que o religioso faz, ele se esconde atrás de uma máscara. Uma coisa que o religioso faz, ele tenta, ele está mais preocupado com o que o homem pensa do que com o que Deus pensa. Quando você vê, perdão, está alongando aqui, mas o Espírito Santo está me incomodando para falar isso aqui. Quando você vê dois reis, os dois primeiros reis, Saul e Davi. Saul, quando peca, ele faz tudo para manter o reino. Ele briga com Samuel, ele quer manter o reino. Davi, quando peca, a única coisa que ele quer manter é o Espírito de Deus. Davi se humilha. Quando Natan fala do pecado dele, ele não bota a culpa em ninguém. Ele não fala. Hoje as pessoas botam culpa no pastor, na esposa, no marido, no patrão, no motorista que estava dirigindo, deu uma fechada, bota a culpa em todo mundo. Mas Davi, ele não botou culpa em Betseba. Ele não falou assim, ela é linda, ela me seduziu, nada. Ele falou assim, eu pequei. E aí Davi escreve o Salmo 51. Assim, ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Saul queria o trono. Saul virou para Samuel e falou assim: Samuel, eu até pequei, mas me honra diante do exército, diante do meu povo, para que o meu reino seja mantido. É isso que ele está falando. Davi não. Davi fala assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, restitui a alegria e me leva a ter caminhos retos, a ensinar em outras pessoas a andarem em caminhos retos. O reino não importava para Davi, ele só estava ali porque Deus mandou, porque depois o Absalão quis tomar o reino dele, e ele falou assim: quem sabe não é Deus que quer me tirar. O reino não tinha valor para ele, ele estava ali cumprindo a ordenança de Deus, mas o que ele não podia perder, o que ele não queria perder, era a presença de Deus. O Espírito Santo está me incomodando para fechar com isso aqui, amado. Se você está em pecado, não faz como Saul, não. Vem para a luz, pede socorro, procura teu pastor, procura um irmão, uma irmã madura, hoje de preferência, porque quando você saiu, o diabo vai tentar roubar a semente, ele vai tentar tirar isso de você, mas a transformação vem através da humilhação. Amém? Não sei para quem é, mano, mas eu creio que realmente alguém está precisando vir para a luz aqui. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer, é uma honra estar aqui, tá, Pastor Neto? Me sinto bem à vontade, tá? Muito obrigado aí pelo convite. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Quem recebeu essa palavra, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus.